Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica de Sólidos 1. Ressalto aqui mais uma vez que este vídeo ele só vai fazer sentido para os alunos que acompanham a disciplina Mecânica de Sólidos 1 presencialmente. O objetivo aqui do vídeo é apresentar dois exercícios sobre o tópico de centroide, fazer um resumo rapidinho sobre o conteúdo de inércia e também fazer uma aplicação de inércia no final do vídeo. Tá? Esse tópico ele está associado ao item do curso denominado de características geométricas das seções transversais. Então, vamos aqui. Então, o primeiro exercício deste vídeo, na verdade, o objetivo dele é reforçar a aplicação da definição para a determinação de centroide de figuras planas. Eu comentei em sala de aula que não vai ser o objetivo do curso fazer um conjunto de exercícios aplicando essa definição, porque na verdade o objetivo desse tópico é te dar, na verdade, a definição clássica de como se determinar centroide de figuras planas por meio da definição, mas o objetivo principal aqui é te dar as ferramentas necessárias para que você consiga determinar centroides de figuras complexas, figuras que caracterizam seções transversais complexas, ou figuras que vão caracterizar seções transversais associadas a elementos estruturais que a gente vai apresentar aqui nos modelos de flexão e torção. Por exemplo, eu quero determinar o centroide de uma seção T, de uma seção I, de uma seção cantoneira, e aí a gente vai até desenvolver um exercício já com esse objetivo. Tá? Mas esse daqui o vídeo, na verdade, esse daqui, o objetivo dele é aplicar a definição. Então, a gente tem essa figura aqui, caracterizada aqui por vermelho, a gente tem essa dimensão vertical de B, essa dimensão horizontal de B, e essa curva daqui, definida por essa função aqui, kx2. Então, a gente vai aqui aplicar a definição, e para aplicar a definição de uma forma mais tranquila, mais fácil, a gente vai adotar um elemento diferencial aqui, retangular, paralelo ao eixo x. Então, esse elemento diferencial, ele tem uma coordenada xy qualquer aqui, que varre essa curva, com yk(x2). E a gente tem um diferencial de área definido pelo dy vezes a coordenada x. Perfeito? Como apresentado em sala de aula, para a gente aplicar a definição de centroide, a gente não aplica a definição de centroide associando aqui esse xy qualquer da curva, e sim o x e o y centroidal do elemento diferencial. Nesse caso daqui, o x centroidal, na verdade, é a metade dessa medida aqui, que é a base do meu retângulo. A base do meu retângulo é x, então a metade dele é x sobre 2. E o meu, em relação ao meu sistema de referência aqui, xy. E o meu y centroidal, na verdade, é o próprio y aqui, geral da curva, tá? Ok? Então, a gente já definiu o elemento centroidal, o elemento diferencial de área, desculpa, e para a gente aplicar a definição, a gente precisa, na verdade, definir esse K da curva. É muito simples definir esse K da curva, por quê? Porque a gente precisa de um valor da função, para definir esse K da curva. E a gente tem, para x igual a b, o valor da função é y igual a b. Então, com esse ponto daqui, a gente consegue calcular o k 1 sobre b, ou seja, y é b igual a k para x igual a b, só que a função é x ao quadrado, então b ao quadrado, então k é 1 sobre b. Então, a gente explicita agora a função, em função agora do meu k determinado, e a partir dessa função a gente isola, o y. Por quê? Porque o meu elemento diferencial está em função do meu dy. E aí aqui eu só recupero o x centroidal, que é a metade, do meu comprimento aqui, da base do meu elemento diferencial.
Tudo bem? Então, dessa forma, a gente consegue aplicar a definição, né? O x centroidal, o momento estático, ou seja, o x barra é a razão entre o momento estático e a área, tá? Da minha curva. Nesse caso daqui não é uma área conhecida, então a gente, para determinar essa área, a gente precisa aplicar, né? Abrir a integral. E agora fica muito fácil, porque a gente já tem o x centroidal, que é o x sobre 2, e o meu dA, que é o x dy, né? E o dA é o x dy, eu resolvo essas integrais aqui e calculo o x barra como 3/8 de b. Para calcular o y barra, né, eu calculo também esse momento estático em função do meu dA, que é x dy, e do meu y, e do meu x em função de y, né, que é o b raiz de y, né, só olha aqui, né, o x é b raiz de y. A área também é igualzinho ao elemento anterior, calculo essas integrais e chego no valor de 3/5 sobre b. Então aqui vai mais um exemplo de como se determinar o centroide de uma figura plana qualquer, utilizando a definição. Olha só, esse outro exercício, para aplicar a definição, ele fica muito difícil. Por quê? Porque na verdade a gente tem aqui um furo na minha área onde eu quero caracterizar o centroide. Então, para esse tipo de figura, né, onde a gente tem uma figura, uma seção composta, né, por várias figuras, onde a gente consegue definir o centroide dessas figuras básicas, a gente vai aplicar a metodologia que foi apresentada em sala de aula. Como obter o centroide de uma dada figura plana a partir de informações de outras figuras básicas que podem compor essa figura plana, né, composta maior, né, objetivo do exercício ou do seu problema ou da sua análise. Então aqui a gente tem, na verdade, esse trapézio com furo, e a gente vai apresentar aqui uma estratégia de cálculo utilizando o que a gente definiu em sala de aula como partes, que são as figuras, né, vamos dizer assim, onde a gente consegue essa informação do centroide dessas figuras em relação ao sistema XY facilmente, e apresentar aquela tabelazinha para processar esse cálculo a partir dessas informações em relação a essas partes, definir a tabelazinha para determinar o x barra e o y barra dessa figura aqui em relação ao meu XY, que é a referência de centroide para essa figura. Ressalto aqui também mais uma vez que tudo que a gente determina aqui em relação a características geométricas das seções transversais, seja inércia ou seja centroide, estão associadas a um sistema de referência. Eu mudei o sistema de referência, muda o valor, tá, dessas características. Então aqui a gente vai definir 3 partes. Um retângulo, um triângulo e uma circunferência. Então, o que a gente quer aqui é determinar o centroide da área achurada aqui, né, em vermelho. Então, na verdade, a área ela não tem esse furo daqui. A área ela tem esse furo daqui. Tá, tudo bem? Então, a gente definiu como primeira área básica um retângulo de 100 mm por 40 mm, que possivelmente a gente soma no cálculo, né, do centroide. Esse triângulo aqui de 40 por 100, ou seja, a base é 100 e a altura é 40. Veja que 50 ele vai daqui até esse ponto que é o centroide, mas essa altura daqui do retângulo até aqui, ele vale 40. E do centroide para baixo, né, aqui para a referência x, ele vale 30. Então essa alturazinha daqui, ó, ela vale 10. Então 50 menos 10 dá a altura do triângulo de 40. E finalmente a gente tem a parte 3, que é a circunferência com raio de 20 mm. Então a sequência aqui é justamente definir as características dessas 3 partes. Então a área de cada uma. Veja que na área da circunferência eu estou diminuindo. Por quê? Porque na verdade o objetivo é calcular o centroide da figura achurada. E a gente não tem, né, a contribuição aí da circunferência. Então a circunferência é um furo, a gente vai ter que tirar essa área. Então por isso do sinal negativo.
o x barra e o y barra de cada uma dessas figuras em relação ao meu sistema XY. Isso é muito fácil, por quê? Porque a gente já tem a informação de centroide, por exemplo, do retângulo, é metade da base e metade da altura. Então eu tenho que pegar essa distância, metade da base, metade da altura, e referenciá-la em relação ao meu x e ao y. Estão aqui. A mesma coisa o triângulo. O triângulo eu sei que é 1/3 da base, 2/3 da altura. Né? 1/3 da base, 2/3 da altura, né? Dessa medida aqui. Então, eu preciso referenciar essas medidas locais, centroidais locais, em relação ao XY. Está aqui. Né? Aqui o y barra, ele pegou justamente 100 dividido por 3, que é justamente isso, né? A distância daqui até aqui, o y barra não, x barra, 100 dividido por 3. Já o y barra, ele vai ser quem? 40 dividido por 3, mais essa altura daqui de 40 milímetros. Tá? Por quê? Porque a referência é em relação ao x e ao y. E finalmente aqui o x e o y, veja que o x e o y aqui, eles também, o x barra e o y barra dessas duas colunas, eles também teriam sinal, só que o sinal que a gente está vendo aqui é tudo positivo em relação ao xy, né, definido. Por exemplo, se eu tivesse definido aqui um xy aqui, todas essas medidas aqui xy barra que a gente estaria pegando, eles poderiam ter elementos negativos, né? Aqui, ó, x e o y, né? Todos esses estariam, vamos dizer assim, no terceiro quadrante, né? Desse sistema XY colocado mais aqui, né, à direita superior do vídeo. Tá? A gente processa agora a multiplicação da área vezes o x barra e da área vezes o y barra para caracterizar aqui, para definir os momentos estáticos. Veja que o momento estático ele carrega o sinal da área e carrega o sinal do x barra e do y barra. E finalmente, para processar o x barra global e y barra global dessa figura composta, basta eu fazer o somatório da área, que vai definir aqui o denominador, e fazer o somatório dos numeradores, do momento estático do momento estático a x barra e do momento estático a y barra. E a razão de um sobre o outro vai me posicionar aqui o centroide dessa figura em relação ao x, y aqui definido. Tudo bem? Então, a partir de agora, né, a gente sai de centroide, sai dessa característica geométrica e vai para a inércia. A gente deu a definição de inércia em sala de aula, né? O objetivo nosso é calcular inércia e produto de inércia de figuras planas. O nosso sistema plano a gente convencionou como sistema XY, e a inércia, né, em torno do eixo X, ela é definida por essa integral aqui, y2dA, né? A inércia em Y é a integral de x2dA, e o produto de inércia é definido por essa integral aqui, xydA. A gente fez, na verdade, uma discussão associada com a física, né? Ou seja, o conceito físico de inércia, que é a integral de R2dm, né? Que é um conceito físico da distribuição de massa em relação a um dado eixo, e trazendo isso para a condição puramente geométrica, né? A gente fez essa ligação, e essa integral ela vai aparecer, né, nessa segunda parte do curso, por exemplo, quando a gente for desenvolver o modelo de viga em flexão, né? Estimar tensão normal na flexão, a gente vai precisar calcular uma integral aqui desse tipo. Então, por isso que a gente já está apresentando essa definição antecipadamente aqui no curso. Então, a gente fez até exercício, né, em cima da área retangular para calcular a inércia e produto de inércia, por exemplo, do retângulo. Na mesma lógica que a gente fez para a centroide, aqui também a gente possivelmente vai utilizar informações tabeladas de figuras planas, né, para calcular inércia e produto de inércia, e utilizar essas informações com as coisas que a gente vai apresentar agora na sequência do vídeo,
vídeo para determinar inércia e produto de inércia de figuras compostas. Então, um desses pontos, né, que serão necessários para a gente determinar inércia e produto de inércia de figuras compostas é o teorema dos eixos paralelos. Na verdade, o que é que me diz esse teorema? Bom, se eu tiver informação de inércia e produto de inércia em relação aos eixos centroidais da figura, eu posso determinar a inércia e o produto de inércia para eixos paralelos a esses eixos centroidais a partir dessas contas aqui, né? Essas contas elas foram provadas em sala de aula, né? Ou seja, se eu tiver informação do eixo ou da inércia e do produto de inércia em relação aos eixos centroidais, eu posso determinar a inércia e produto de inércia em relação a quaisquer outros eixos, desde que eles sejam paralelos a esses eixos, né, centroidais. Por isso do teorema dos eixos paralelos. Isso tem a lógica, vamos dizer assim, associada a um princípio associado de translação de eixos, né? Como obter uma informação de inércia e produto de inércia, transladando esses eixos centroidais para as posições paralelas de eixos onde a gente quer avaliar a inércia. Uma outra possibilidade é, na verdade, obter inércia e produto de inércia a partir da rotação de eixos, tá? Então, diferentemente da translação, a gente pode ter, né, como objetivo determinar, ou seja, eu tenho a informação de x, de y e do produto de inércia xy, e eu quero a informação da inércia e do produto de inércia para eixos ortogonais rotacionados, por exemplo, de um valor θ aqui no sentido anti-horário. Então, na verdade, essa transformação vetorial a gente vai utilizá-la recorrentemente no curso. A gente já apresentou a mesma em sala de aula. Então, a gente vai aqui destacar mais uma vez, ou seja, o que a gente está associando aqui é coordenadas, ou seja, coordenadas no sistema XY, né? Se eu definir coordenadas no sistema XY, é possível ler essas coordenadas no sistema XY, x barra, y barra, a partir dessa matriz de transformação aqui. Tá? E essa transformação é uma transformação vetorial, porque coordenada é vetor. Tá? E aí, a gente discutiu isso também em sala de aula. Vetor é um tensor de ordem 1 porque ele precisa somente de uma matriz de transformação para levar elementos de uma base para outra. Né? Essa matriz aqui é uma matriz definida como matriz ortogonal, a inversa dela é igual a transposta. Então, na verdade, a transformação dual, né? Ou seja, se eu tiver elementos da base rotacionada, para eu obter elementos da base original, basta pegar a transposta dessa daqui que eu consigo processar essa transformação. Lembra aqui que cada um desses elementos são os cossenos diretores que o eixo, por exemplo, x barra, faz com o eixo x no sentido da rotação, que é o sentido da regra da mão direita, o sentido anti-horário. Então, na verdade, é o cosseno do ângulo entre x barra e x. Nesse caso aqui, cosseno de 360 menos θ, que dá cosseno de θ. Tá? As outras entradas, elas valem essa mesma lógica. Então, por exemplo, essa entrada daqui é o cosseno que o eixo x barra faz com o eixo y. Então, x barra com o eixo y é o cosseno de 90 menos θ, que vai me dar o seno de θ. Perfeito? E assim vai para os outros dois elementos. Eu também ressaltei em sala de aula que essa relação, né, entre coordenadas xy e x barra, y barra, por meio dessa transformação, elas podem ser obtidas também geometricamente aqui, né? Eu posso, né, definir aqui um ponto, né, de coordenadas x barra e y barra, e por meio do ângulo aqui fazer essa relação, né, das medidas de x e y com x barra e y barra a partir dessas equações aqui. Então, na verdade, a gente vai explicitar, né, x barra em função de xy, y barra em função de xy, porque o objetivo aqui é justamente expressar o x barra, o y barra e o produto de inércia rotacionado em função
do sistema original, tá? Então por isso que a gente precisa das coordenadas rotacionadas em função das originais, tá? Então tá aqui, né? Para eu ter o x barra, basta eu multiplicar a linha pela coluna aqui, tá? E o y barra, essa linha por essa coluna daqui, definindo esses dois elementos. Da definição de inércia e produto de inércia no sistema rotacionado e de posse do x barra e y barra definidos, eu simplesmente substituo esses elementos aqui. Então aqui o y barra, o x barra aqui e o x barra e y barra no produto de inércia, né, rotacionado, e eu vou chegar nessas expressões, ou seja, expressões que me relacionam a inércia rotacionada com a inércia e o produto de inércia do eixo xy fixo em função do ângulo de rotação θ. O y barra da mesma forma e o produto de inércia da mesma forma. Eu fiz uma observação em sala de aula que eu estou repetindo a inércia, tá, em x barra e y barra, e fiz a soma, né, dessas duas expressões, mostrando que o tensor de inércia ele me guarda um aspecto de invariância, né? A soma das inércias no sistema rotacionado obrigatoriamente tem que ser igual à soma das inércias no sistema original, tá? Isso é um aspecto muito importante da definição de tensor, que é a invariância. A sequência que a gente vai fazer agora é mudar a cara, né, dessas equações aqui de inércia e produto de inércia, que está originalmente em função de θ, e por meio de transformações trigonométricas passar essas apresentações para uma apresentação em função do dobro da direção, do dobro do ângulo de rotação. Já já a gente vai explicar o porquê. Então, por meio dessas transformações trigonométricas e jogando essas transformações trigonométricas nas expressões anteriores, a gente vai chegar nessas expressões aqui de inércia para o sistema rotacionado. Aqui eu tenho, né, a inércia média, esses outros elementos aqui, em função, tá, agora do dobro da direção original de rotação, θ. Veja que a invariância, ela permanece a mesma coisa. Veja, se eu somar esses dois elementos aqui, esse corta com esse corta com esse, e a gente fica, né, metade aqui, dá o x mais o y, somando o x barra mais o y barra. Por meio dessas transformações trigonométricas, né, colocando agora elas no produto de inércia, a gente também chega nessa apresentação aqui, que é a apresentação do produto de inércia em função do dobro do ângulo de rotação original. Por que a gente fez isso? Porque com essa apresentação aqui, né, a gente consegue mais facilmente pesquisar a situação, por exemplo, de x barra, né, vamos dizer assim, extremo, né? Analisar a derivada dessa função em relação a θ para a gente enxergar o extremo da função de inércia. Então, o que a gente vai buscar aqui é justamente procurar a inércia máxima e mínima. Então, a rotação dos eixos que faz com que o x barra seja extremo pode ser determinado igualando aquela função a zero. Então, a gente vai pegar a derivada dessa função em relação a θ igual a zero, tá? Nessa apresentação aqui, tá? Essa apresentação ela foi feita justamente para a gente pesquisar essa condição extrema da função, ou seja, é uma forma mais fácil da gente pesquisar o extremo dessa função. Então, derivando ela igualando a zero, a gente tem essa função, e essa função a gente consegue escrever com essa cara e finalmente com essa cara daqui, ou seja, o ângulo é o arco tangente, né? O tangente de 2θ é igual a isso daqui, né? Então, 2θ, arco tangente disso daqui, vai me dar, né, θ, né? 2θ, arco tangente disso daqui, vai me dar o ângulo onde eu vou ter, né, vamos dizer assim, a direção extrema. Mas, ora, se você fizer aí na sua calculadora, né, você vai ver que essa expressão aqui, ela não tem somente uma raiz, ela vai ter duas raízes. Então, tanto 2θ é raiz dessa equação, como 2θ mais π. Ou seja, 2θ mais π, a tangente de 2θ e a tangente de 2θ mais π, ela vai me dar, vamos dizer assim, o mesmo valor. Então, eu tenho duas raízes.
caracterizando assim uma direção extrema de máxima, porque a derivada primeira só me dá a condição de análise do extremo, né? A gente está vendo que eu vou ter uma direção extrema, que vai ser uma de máxima, e uma outra que vai ser a de mínimo. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente traduzir essa expressão aqui por uma apresentação gráfica. Veja, eu estou colocando aqui um plano inércia, produto de inércia, definindo aqui uma medida de produto de inércia negativa e definindo aqui uma medida de inércia que é dada por isso daqui, né? A diferença entre a inércia em x e a inércia y sobre 2. E esse ângulo daqui como 2θp1. Para que isso? Para que quando a gente faça tangente de 2θp1, a gente tenha aqui em cateto oposto sobre cateto adjacente, justamente essa expressão que a gente tem aqui. Ora, com essa definição aqui geométrica, eu posso determinar essa medida R aqui, né? Que é essa ao quadrado mais essa ao quadrado raiz, e eu posso calcular, por exemplo, facilmente o cosseno de 2θp1 e o seno de 2θp1, né? Porque se eu já tenho hipotenusa, cosseno de 2θp1 é justamente isso sobre a hipotenusa que eu acabei de calcular. O cosseno de 2θp1, tá aqui, né? Que é isso daqui sobre o R que eu acabei de calcular. E o seno de 2θp1, a mesma coisa, é isso sobre essa raiz. Por que eu fiz isso? Porque esses ângulos daqui, que são os ângulos, vamos dizer assim, extremos, se eu voltar nessas equações aqui, ou seja, se eu pegar esses ângulos extremos, esse valor daqui vai me dar, vamos dizer assim, um valor extremo. Tá? Como tem dois valores, eu colocando um valor de máximo, eu vou ter o I máximo, né, a inércia máxima, e pegando o valor de ângulo, né, que é o menor, 2θ mais a outra direção, né, mais π, que aí eu não sei quem é máximo e quem é mínimo, depende de cada problema, mas são duas. A outra vai me dar a mínima. Então, por isso que eu explicitei o cosseno de 2θ e o seno de 2θ, em função dessa situação. Tá? Para justamente fazer essa passagem. Então, ó, pegando isso daqui, a gente vai conseguir calcular agora o I máximo e o I mínimo a partir da inércia e do produto de inércia em relação ao sistema original. Se você faz isso em relação ao produto de inércia, ele me dá zero. Ou seja, na situação de produto de inércia nulo, as inércias que eu já tenho ali são já as principais, uma máxima, respectivamente, e a outra mínima. Por exemplo, na situação do retângulo, quando a gente calculou a inércia em relação ao XY passando pelo centroide, a gente viu que o produto de inércia já deu zero. Então eu já sei que uma inércia dali vai ser a máxima e a outra inércia vai ser a mínima. Ou seja, o IX ele vai ser a máxima, que é o BH ao cubo sobre 12, e o IY é o contrário, né? É o HB ao cubo, né, sobre 12, considerando que o H é maior que o B para, né, o IX ser o máximo e o I mínimo ser o IY. Perfeito? O que a gente vai fazer agora é enxergar que essas equações de transformação, né, de inércia no sentido da rotação, essas aqui, ó, escritas com essa cara, o x barra, o y barra e o x barra y barra, né, com a direção dobrada, elas me representam, na verdade, uma equação de circunferência no plano. Então vamos enxergar essa situação. Então a gente vai agora apresentar um desenvolvimento. Então, e aí o que acontece? A gente só vai pegar o x barra. Por quê? Porque na verdade o x barra e o y barra, elas estão defasadas de 90 graus. Então, a partir de uma, eu posso obter a outra. Então, na verdade, a gente vai ter um eixo de inércia. Veja, é algo similar ao que a gente já fez aqui. Veja que eu não coloquei um eixo de inércia em X, eu coloquei um eixo de inércia. Porque aqui a gente tem as duas inércias. Então, por exemplo, eu tenho o x barra, né? Dada por essa expressão. Se eu quiser a expressão do iy barra, basta eu substituir o θ aqui por θ mais 90 graus. A gente vai trocar, né?
Então aí a gente troca e vai ficar, né, com essa outra expressão aqui, né, que é o IY barra com essa, né, a cara daqui. Tudo bem? Então por isso que a gente vai pegar somente uma equação de inércia e a outra de produto de inércia, porque na verdade a gente vai apresentar que essa transformação aqui, porque eu não preciso da y barra, a y barra é a mesma da ix barra defasada somente aqui de 90 graus. Né? O x barra está defasado do y barra de 90 graus. Então a gente vai enxergar essa transformação aqui representada por uma equação de circunferência. Então por isso que a gente vai fazer algo já, né, no sentido de elevar, né, elevar, né, ambas as equações aqui ao quadrado. Porque a forma canônica de uma equação de circunferência no plano xy, ela é quem? É x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então a gente vai fazer isso para essa primeira equação como para essa segunda equação. Então a gente vai passar esse elemento aqui para o lado esquerdo da igualdade, elevar ao quadrado, e o restante elevar ao quadrado. Nessa expressão aqui, a gente somente eleva os dois termos ao quadrado. O que a gente vai fazer agora é somar essas duas equações aqui, ó, né, que foram elevadas ao quadrado na condição que eu acabei de explicar. Sendo a primeira como? Eu passo esse elemento para o lado esquerdo, aqui, e elevo ao quadrado, e o restante eu elevo ao quadrado com a equação de transformação de produto de inércia, simplesmente cada um dos elementos à esquerda e à direita da igualdade elevado ao quadrado. Eu somo essas duas expressões, eu vejo que na soma e no desenvolvimento eu consigo cancelar algumas coisas, e eu consigo, né, na verdade, eu consigo associar elementos, né, o cosseno ao quadrado de 2θ mais seno ao quadrado de 2θ. Por exemplo, isso daqui, né, e isso daqui. Então a gente chega nessa apresentação aqui, ó, tá? Então, o lado esquerdo da igualdade, que é a soma direta, e o lado direito da igualdade com, né, esse elemento daqui colocado em evidência. Né? Como essa soma aqui é 1, a gente fica agora com essa apresentação que já chega, né, e já se assimila e já se identifica com a forma canônica de uma equação de circunferência no plano, né, XY. Então, dessa analogia aqui, ó, né, da comparação dessa expressão com a forma canônica da equação de circunferência, a gente consegue tirar que o ponto A, né, é a inércia média, que é o x mais o y sobre 2, o B vai ser 0, e o raio, na verdade, ele vai ser a raiz, não é, dessa diferença de inércia sobre 2 ao quadrado mais o produto de inércia ao quadrado. Veja que esse raio daqui é o mesmo raio que a gente já tinha definido lá atrás, né? Ou seja, é algo que já estava me levando que essa, né, essa transformação, né, poderia ser representada por uma equação de circunferência, tá? Que a gente acabou de enxergar agora. Então, o que a gente vai fazer... essa representação em círculo de Mohr, ela é super interessante porque, na verdade, a gente não consegue memorizar todas essas equações de transformação de inércia no sentido da rotação. E é muito mais fácil você aplicar, e a gente vai ver isso, né? Aparentemente agora pode ser que, né, no primeiro momento não seja, não, isso é muito complicado, não vou conseguir, mas é muito mais fácil você entender a transformação, né, de inércia por rotação via círculo de Mohr do que a partir das equações tentar memorizar as equações. Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é definir os pontos, vamos dizer assim, chave para a construção do círculo de Mohr, que representa a transformação de inércia no viés da rotação. Antes de apresentar esses dois pontos característicos, na verdade, são três, né? O A, o B e o C. Já a gente chega. A gente vai aqui ressaltar que a inércia geométrica são elementos positivos e o produto de inércia ele pode ser positivo ou negativo. Então, na verdade, o círculo de Mohr, né, de inércia, a gente vai ter somente inércia positiva, ou seja, o círculo ele tem que estar obrigatoriamente no lado direito, tá, do meu sistema
inércia, produto de inércia, que a gente vai apresentar já já. Então, na verdade, a gente precisa, para caracterizar, né, essa transformação de rotação de inércia via o círculo de Mohr, né, há 2 pontos característicos da circunferência, né, que é o ponto A, que vai ser definido como a inércia em x e o produto de inércia. E o ponto B, obrigatoriamente, ele vale a inércia em y e menos o produto de inércia. Por quê? Para a gente ter a defasagem desses 2 pontos, dessas 2 direções, originalmente defasadas de 90 graus, que é x e y, de 180 graus. Por quê? Porque na transformação que a gente fez aqui, né, escreveu essa analogia entre a equação de circunferência e a transformação de inércia no viés da rotação, o ângulo está dobrado, é 2θ. Tá? Então, para que a gente tenha esses 2 pontos notáveis aqui, esses 2 pontos notáveis, eles têm que estar defasados de 180 graus, por isso desse menos aqui. Então, a construção que a gente vai mostrar agora é justamente uma situação, né, particular de inércia em x maior que inércia em y. A gente aqui não comentou o ponto C, né, que é dado pela inércia média e 0. Né? O centro da circunferência, que é o A e o B, ele está caracterizado aqui pela inércia média e 0, né? Quando a gente faz a comparação com essa expressão. Então, eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho a figura para a gente ver se a gente enquadra, tá, essa figura numa página só. Então, perfeito. Então, o que é que acontece? Para eu construir essa circunferência de Mohr, onde a gente tem toda a transformação, a gente precisa marcar o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, o ponto A é quem? É o Ix e o produto de inércia. Está aqui ele. Tudo bem? O ponto B é quem? É o Y e menos o produto de inércia. Perfeito? Veja que no ponto A, originalmente, eu tenho quem associado com ele? A direção x, porque o ponto A é o ix. E o ponto B, eu tenho originalmente associado a ele a direção y, tá? Porque ele está associado ao iy. Veja que na transformação original, né, o x e o y, eles estão defasados de 90. No círculo de Mohr, veja, o x e o y, eles estão defasados de 2θ. Por quê? Porque as transformações trigonométricas que a gente fez lá atrás, a gente dobrou o ângulo para fazer a representação dessa transformação como uma equação de circunferência. Perfeito. Se eu traço o ponto A ao ponto B, pegando o eixo de inércia, eu tenho justamente o centro da circunferência, né? Que vai ser dado pela inércia média, né? Vai ser quem? Vai ser o ix mais o iy dividido por 2. Então, essa medida daqui, né, em relação à minha origem, é essa daqui mais essa daqui dividido por 2. Bom, com essa construção inicial, eu posso fazer o quê? Ponta seca do compasso, né? Aí recomendo que vocês tragam o compasso para a aula para desenhar a circunferência de Mohr. No ponto C, em abertura A ou B, eu consigo traçar a circunferência. Veja que esse ponto daqui é o meu ponto, né, a máximo. O que significa isso? Veja, eu posso rotacionar, né, o x de 0 a 360, que aqui vai estar dobrado, né? Então, ó, daqui até aqui, eu processo o 0, ele parte daqui, né? Eu consigo obter, né, os valores de inércia e produto de inércia para qualquer situação de rotação a partir daqui, né? Não preciso mais daquelas expressões. E a situação, vamos dizer assim, mínima de inércia possível é essa, e a situação máxima de inércia possível é essa. Veja que o ângulo que me dá a inércia máxima é esse 2θp1 aqui, né? E a mínima é 2θp1 mais π, né? Veja, mais π,
né, 180 graus, né? Ou eu posso fazer assim, né, o primeiro ângulo aqui, não é? Ó, que essa direção até aqui já me dá a mínima, e essa direção mínima mais 180 me dá a direção, né, de máximo. Dessa situação aqui agora, a gente consegue, por exemplo, calcular o raio da circunferência. Como? Veja. Essa medida entre o ix e o y, ela é ix menos y, porque eu tenho essa coordenada daqui que vale x, essa coordenada daqui que vale y, então daqui até aqui vai ser ix menos y. Ora, o que eu quero agora é caracterizar esse elemento daqui que é uma mediatriz. A mediatriz é a metade do segmento. Por quê? Porque esse ponto é um ponto centroidal. Então, ou seja, é a metade dele. Então, se eu já tenho esse elemento daqui, que é x menos y sobre 2, e eu tenho essa altura que é o produto de inércia, então o raio, na verdade, é justamente esse elemento ao quadrado mais esse elemento ao quadrado raiz. Veja que esse I máximo aqui, na verdade, ele vai ser dado por quem? É a medida do centro a qualquer ponto da circunferência é o próprio raio. E o I mínimo é justamente isso, né? Ó, o IC, o C, a medida do centro, menos o raio, porque do centro a qualquer ponto da circunferência é o raio. Então, o que a gente vai fazer agora é uma aplicação de círculo de Mohr, né, para determinar a inércia e o produto de inércia dessa figura plana aí para o sistema x barra y barra. Veja, se a gente fosse aplicar a definição, ia ser muito complicado, né? Para a gente fazer, aplicando a definição, né, o cálculo da inércia e do produto de inércia dessa figura em relação a x barra e y barra. Por isso que a gente apresentou, né, esse tópico aqui de rotação de sistema de coordenada para o cálculo de inércia e produto de inércia de um sistema defasado em relação ao original de um ângulo, né, a θ qualquer, que nesse caso aqui é 30. Então, do nosso material de apoio, olha só, do nosso material de apoio, a gente consegue enxergar que o ix e o iy dessa figura aqui, que é um quarto de círculo, é πr a quarta sobre 16. Essa informação é uma informação tabelada. Se você quiser, professor, poderia resolver isso pela definição, encontrar esse valor? Pode, mas não é a lógica do curso. A gente fez alguns exercícios. A lógica do curso agora é, a partir de informação tabelada, a gente processar cálculos mais complexos utilizando outras situações, como figuras compostas, a situação de rotação de eixo, tá? Só que na tabela eu não tenho um produto de inércia, aí não tenho o que fazer. Se na tabela eu não tenho um produto de inércia, de alguma forma eu tenho que calcular. Então eu vou aplicar a definição para calcular o produto de inércia dessa figura. Então, para eu processar o produto de inércia dessa figura, eu preciso definir um elemento diferencial que vai varrer aí, né, a minha área, no sentido de eu enxergar depois aquela integral xy dA. Então, a gente pegou aqui um elemento diferencial de área na vertical, porque esse elemento diferencial na vertical, ele vai me dar um y, né, sempre um y e um x sempre fixo em relação ao meu sistema, né, de coordenada definidos aqui, né? Ou seja, o que é que acontece? Olha só, quando eu processo aqui o cálculo de inércia e produto de inércia pela definição, o meu elemento diferencial, ele vai me caracterizar um braço para eu poder calcular, né? Lembra lá a integral de x2dA, ou y2dA ou o xy. E eu tenho que tomar cuidado com esses braços, porque se esses braços eles não forem constantes, eu não posso aplicar a definição diretamente. Eu vou ter que fazer uma passagem aí na lógica da aplicação do teorema dos eixos paralelos. Na verdade, aqui é justamente isso que vai acontecer, tá? Eu errei, né? Na verdade, o elemento diferencial aqui, para um x, ou para um valor do braço, né? Porque aqui, como é produto de inércia, como é produto de inércia, eu vou ter que enxergar um braço x e um braço y. No caso do braço aqui na vertical, que é uma medida na direção y, essa medida daqui
né, ela vai estar né, variando. Né, ela vai estar variando, né? Por exemplo, aqui eu tenho y, aqui eu tenho outra medida, aqui eu tenho outra medida, aqui eu tenho outra medida, né? Eu tenho uma medida, né, por esse elemento diferencial aqui variando. Já o x não, né? Qualquer ponto que eu pegar desse elemento diferencial, daqui para cá, ó, o braço é sempre quem? É sempre o valor de x. Então, por isso, né? Por isso, como eu vou ter um braço aí variando, eu não posso caracterizar o meu diferencial, né, de produto de inércia direto, né, com o XYDA e aplicar integral. Por quê? Porque eu vou ter problema aí em relação a esses dois braços x e y, porque eles têm variação do valor dele no elemento diferencial definido. Então o que a gente vai fazer aqui é justamente pegar essa situação particular de produto de inércia em relação ao sistema que passa pelo centroide do meu elemento diferencial e transportar para o sistema onde a gente quer calcular o produto de inércia. É isso mesmo. A gente não pode aplicar a integral aqui direta. Então, o produto de inércia diferencial em relação ao sistema XY, por meio do teorema dos eixos paralelos, é o produto de inércia do elemento diferencial, que é um elemento retangular. Veja, o produto de inércia de um retângulo para os eixos, né, centroidais dele é zero. A gente já mostrou isso, né? Porque se é um retângulo, eixo centroidal me define aí, o eixo centroidal me define aí eixos de simetria, e aí a gente já sabe que o produto de inércia em relação a eixo de simetria é zero. E aqui eu tenho justamente o transporte, né, que é a multiplicação dos braços vezes a área diferencial. Então, a distância entre o x0 e o x é y sobre 2, e a distância entre o y0 e o y é a medida x, né? Então, a gente teve que fazer esse transporte para poder processar a integral. Eu não fiz direto, né? DI XY é igual, né, ao XY vezes o DA. Não, eu não posso fazer. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu vou ter braço aqui no elemento diferencial em relação, por exemplo, a essa cota vertical. Por exemplo, esse ponto daqui é um ponto em y que é maior que y sobre 2. Esse ponto aqui é um ponto na variável y que é menor que y sobre 2. Então, como é que eu vou passar essa integral para processar? Não posso, né? No outro braço é sempre x. Qualquer ponto que eu pegue do elemento diferencial aqui, ó, eu sempre tenho a medida x. Mas como o outro braço eu vou ter esse problema daí, da mudança de valor dele, eu preciso transpor, né, né, o produto de inércia do elemento diferencial para os eixos centroidais do elemento diferencial aqui para o eixo XY. Então é agora com esse transporte que eu defino a partir da minha função aqui, né, o meu elemento diferencial agora explicitado, por exemplo, em relação ao diferencial aqui dx, e aí sim agora eu consigo passar a integral. Então, a partir da integral definida, eu calculei que o produto de inércia de 1/4 de círculo para as posições x e y definidas anteriormente é r² sobre 8. Então, a intenção agora é calcular a inércia e o produto de inércia dessa figura para o sistema x barra y barra rotacionado de 30 graus em relação a x. Então, a gente vai aplicar a definição de círculo de Mohr. Para o círculo a gente não vai utilizar as equações. Então, para o círculo de Mohr, eu preciso de 3 pontos. O ponto A, que é a inércia e o produto de inércia, está aqui. Eu simplesmente dividi 1 por 8 e π sobre 16, para definir esses valores aqui, tudo em função de r². O ponto B, que é o y e a defasagem de 180 graus, por isso que eu nego o produto de inércia. E o centro, que é a inércia média, né, posicionada, né, inércia média e zero. Está aqui. Então, eu defini o ponto A, que está associado ao eixo x, defini o ponto B, está associado ao eixo y. Vou diminuir aqui um pouquinho.
até ficar o ponto B definido no eixo Y. Quando eu corto o eixo da inércia, né, ligando o ponto A ao ponto B, eu tenho o ponto C. Ponta seca do compasso, abertura em A ou B, eu traço a circunferência de Mohr. O que ele quer agora é localizar a inércia e o produto de inércia para um sistema rotacionado de 30 graus, de x para x barra, no sentido anti-horário. Veja, na circunferência de Mohr, o ângulo de rotação tem que ser dobrado. Por isso que eu estou rotacionando aqui a 60 graus, para eu ter aqui o x barra e defasado dele 90 graus, y barra, que aqui no círculo de Mohr está representado por 180 graus. Então, o que eu quero pegar é justamente esse ix barra, aí o iy barra, que está aqui, ó, associado à coordenada iy, tá? E essa alturazinha daqui, que é o aqui eu esqueci de colocar o xy, tá? Aqui é o ixy, aqui é o produto de inércia. Então essa alturazinha daqui vai me dar o produto de inércia. Então eu estou destacando esse triângulozinho daqui com o raio, o ixy barra, e essa outra medidazinha daqui que eu estou chamando de interrogação, que vai do centro até aqui. Ou seja, essa medida aqui que eu estou destacando, ó, é interrogação, né? Como aqui é 60 e aqui é 90, então esse ângulo daqui, essa direção é 30. Com esse triângulo retângulo aqui, né, e por trigonometria, eu consigo calcular a interrogação, que vale essa medida daqui, e consequentemente eu consigo encontrar, né, quem vale x bar. Na verdade vai ser essa medida do centro, menos essa medida de interrogação que a gente acabou de calcular, está aqui. E o y bar, na verdade, vai ser o centro, mais essa medidazinha, que na verdade é o mesmo valor daqui calculado, né? Porque aqui eu vou ter um triângulo, aqui 30 graus, tá? Né? E essa medidazinha daqui, ela vai estar espelhada para cá. Vou aumentar aqui, tá? Então a gente calcula aqui. Veja que o que eu tinha comentado é verdade sobre a invariância. Se você somar o x barra mais o y barra, que são essas duas medidas, vai ter que dar essa medida daqui, ó. O ix mais o y. É multiplicar isso aqui por 2. Vai ter que dar essa medida aqui somada. Se não der, opa, tem alguma coisa errada aqui. E a partir do seno desse ângulo, eu consigo calcular o produto de inércia, né, dessa figura em relação ao sistema xy barra rotacionado de 30 graus em relação a xy, tá? Então, vou colocar o caderno desse vídeo lá no site da disciplina e eu espero que vocês aproveitem o vídeo para se aprofundar nessa temática de características geométricas das seções transversais. Até o próximo vídeo.